O meu nome é Hugo Soares, sou artista plástico, sou do Alto Minho, Viana do Castelo, e cresci em frente ao Rio Lima. O meu avô era barqueiro no Rio Lima, era ele que fazia a passagem das pessoas para o outro lado, para Masarefes e para Darque. E eu cresci a ver esse processo de passagem. E o meu trabalho vai se manifestar através da pintura, de paisagens, do rio e sobre a passagem da vida. O meu pai também fazia uns desenhos em casa, portanto fazia pintura, fazia esculturas. O meu avô também trabalhou na fábrica de louças de Ana, portanto era ele que fazia pintura em cerâmica, azulejo. Então sempre estive rodeado de pessoas. Para mim era normal pintar. Em casa era uma coisa normal, era pintar. E mais tarde percebi que podia ser uma profissão ou uma maneira de estar na vida e fui-me formar, tentar formar, em Belas Artes, Escultura, e antes disso fiz História da Arte na Faculdade de Letras. E se calhar isso marcou, agora que pensando, de alguma maneira o meu tipo de trabalho e a maneira como eu penso a pintura. Eu vou buscar muitas referências à história da arte e a outros pintores. Interesso-me por outros pintores, interesso-me pelo arquivo, interesso-me pela história. Isso tudo junto, se calhar é a minha história da arte, a minha história enquanto artista. Pode ser vista dessa maneira, acho eu. Eu podia dizer que o meu trabalho tem um conceito muito complexo, só que não. São paisagens. O meu trabalho de pintura é paisagens que eu observo, algumas invento, outras são paisagens que eu observo e gostava que fossem mais bonitas, então tento que sejam mais bonitas. E depois já há uma relação muito grande com outros pintores. Eu gosto de perceber a pintura dos outros pintores ao longo da história. Vou buscar a terceira, aquilo que eu chamo a terceira camada. Há uma figura central, principalmente nas pinturas neoclássicas ou românticas. Há uma figura central, depois há uma paisagem, e eu vou buscar a paisagem que está lá mais atrás e tento reproduzi-la e tentar perceber o que é na cabeça daquela pessoa para fazer aquela paisagem, porque eu também faço paisagens e então gosto de perceber o que é que os outros, como é que os outros pensam a paisagem, como é que veem. E eu acho que isso tem só a ver com o facto de eu gostar de olhar pela janela ou de estar a ver a rio e olhar para coisas. Eu invento outras coisas aqui no ateliê e saem pequenos quadrados que são visões que eu tenho, visualizações, observações. É olhar para a paisagem e transforma ali com as tintas. Não é mais do que isso. Não é mais nem menos do que isso. Bem, as paisagens que eu pinto são peças de puzzle de alguma narrativa. É só aí que entra a complexidade. Eu pego, eu tento que eu tento que todas as minhas obras, todos os meus desenhos sejam uma obra só. Então, eles fazem todas parte da mesma paisagem que é a minha cabeça e, e isso ao longo do tempo. Ou seja, eu tento que a pintura, que já é por si só um objeto fixo, eu tento que ela transmita pelo menos alguma continuidade ou desgaste, ou que que se perceba que na minha cabeça vai uma luta contra a morte, que é inevitável, mas eu tento puxar para trás esse tempo na pintura. Mas no fundo são paisagens. E a paisagem também é isso, tem um tempo, tem uma morte anunciada. Eu tento que esse anúncio venha o mais para trás possível, portanto o mais para o lado do rio, o mais para o lado do meu tempo de infância, que é o mais distante que eu tenho da morte. No fundo a minha pintura é sobre a morte. Estive agora a pensar nisso. É isso. Quando tu revês o que fazes, a pintura, o que seja, a cada momento em que estás a discutir, ou que estás a falar sobre aquilo, estás outra vez a pensar sobre o que é que estás a fazer. Então, acho que foi isso que acabou de acontecer agora. Se calhar é sobre a morte. Ou se calhar ontem, a entrevista, se calhar ontem eu teria dito que era sobre outra coisa. Hoje, como esta pintura tem sempre continuidade, e como estou aqui à volta e como vocês me estão a fazer pensar sobre isso, agora se calhar é sobre a morte. Amanhã será sobre a vida, não sei. Mas hoje é sobre a morte.
eu estou a fazer agora uma pintura, acho eu que vai ser uma pintura, lá está, são puzzles, que é, eu fui buscar uma posição a uns desenhos clássicos de outros artistas. Eu tenho algum fascínio pelo desenho, pelas posições, pela posição e pelo corpo humano, pela maneira como os outros artistas desenham. E eu neste momento estou a fazer uma pintura que parte de várias coisas. Parte do facto do meu avô ter sido barqueiro, parte do facto do meu pai ter também desenhar, pelo ato de desenhar, parte do facto de eu gostar de olhar para a paisagem onde me insiro, e faz parte fundamentalmente desta passagem de testemunho. Então agora estou a desenhar um barqueiro que está a ensinar o seu filho a embarcar. É um barqueiro, é um homem que há pouco tempo foi pai e que está a ensinar o filho a andar de barco, basicamente a passar o rio. Mas ensina devagarinho, porque não é um caronte, não é alguém que o leva para a morte, é alguém que o leva para a vida. E então neste momento estou a fazer o esboço desse trabalho, que será um trabalho possivelmente final, que será uma pintura com uma paisagem inventada, outras partes são pertencentes à terra onde eu cresci, outras partes são de outros pintores de obras que eu vi, e as figuras centrais. É um homem que sabe passar o rio e que está a ensinar o filho, pequenino, que ainda não consegue ter força sequer para segurar na vara, a atravessar o que vier. Não é? E isto é um resumo de todo o meu trabalho artístico, que é este lado emocional, a família, a passagem desse testemunho, acho eu. Eu não sei se é a passagem de testemunho artístico, mas é pelo menos uma passagem de testemunho de alguma coisa que eu também tento passar através da pintura, através da vara, ou através de palavras, ou música, ou o que for. Há um pormenor nesta pintura que eu estou a fazer. Eu quando digo estou a fazer, porque isto estou a fazer, há pequenos esboços aqui, tenho esboços no meu quarto, tenho no carro pequenas coisas que estou a construir. E há sempre uma árvore sem folhas, é um objeto, que é aquele que está ali, é uma árvore que não tem folhas, por alguma razão. E aquela árvore foi é a memória mais antiga que eu tenho de olhar para uma pintura do meu pai. Ele tinha há uma pintura, que também é uma paisagem, e há lá uma árvore desde miúdo que eu penso nela, naquela árvore que não tem folhas, e ficou-me sempre na memória. E então eu ando sempre, lá está, a reinventar e ir buscar outras memórias que eu tenho, visuais, emocionais, históricas, não sei, de tudo, e tento recriar. E então eu neste momento e estou a construir aquilo que será uma pintura só, com estas peças todas do que vai na minha alma. Não sei se o artista tem algum papel na construção desse território. Tenho dúvidas disso. Porque se eu pinto uma coisa e ela transmite... Se a pintura transmite coisas abstratas a outras pessoas, não é um objetivo muito concreto. Eu não sei se o papel do artista aqui funciona muito bem. No meu caso, não. No meu caso, tenho a certeza que não. Aquilo que eu faço são paisagens sobre mim, sobre eu nesse território, acho eu, e eu não sei se isso traz alguma... isto é muito negativo para a arte? Não sei. Não sei se isso traz alguma coisa, traz outra visão da coisa, outras coisas, construção nova sobre esse território.
Ou a pintura é já esse território? Porque eu acho que faço territórios. Eu acho que a minha pintura são territórios diferentes dentro do outro. Pois não sei, porque eu quando pinto, eu acho que já tive uma fase em que tentava que a pintura fosse, que aquilo que eu fazia fosse mais político até, quase interventivo. Olhem aqui a minha visão da coisa. E agora penso zero nisso. Fecho-me aqui a pintar e inventar coisas e depois mostro. Eu acho que a atitude de mostrar é uma atitude já meio que política, de olhem, olhem o que eu faço, olhem a minha visão ou a minha opinião sobre este território em pintura, mas a arte, nós vivemos disso, de mostrar. Não sei, o que é que se eu vivesse, morasse e crescesse noutro território, a minha pintura mudava como mudava a minha comida. Ou aquilo que eu ia beber, ou as pessoas com quem eu me dar. Por isso, não sei se isso é só uma influência geográfica. Não sei se é importante para a arte, muito sinceramente. O meu trabalho é influenciado pelo território onde eu estou inserido, sim. Eu não sei se as obras de arte influenciam esse território. Eu acho que o território influencia o meu trabalho. Eu não acho. Eu tenho certeza que o meu trabalho não influencia o território. Acho que é mais isto. Nem quero, porque isso ia dar uma responsabilidade ao artista que eu não estou disponível. Não quero ter essa responsabilidade de mudar o território, de alterar. O que nós fazemos enquanto artistas, estando expostos em qualquer território, as pessoas desse território, ao ver, vão ter diferentes. Se calhar vão olhar para um desenho meu de um barqueiro em França, vai ter outro. Vai significar outra coisa para essa pessoa, não é? Mas sim, sem dúvida que o território, o chãozinho que eu piso, tem obviamente. Aliás, eu só pinto por causa. Por estar por tudo o que eu disse que era. Só o facto do meu avô ter sido barqueiro, e eu saber hoje e ter consciência de que gostava de observar aquela ação, e se eu gostava de observar, eu tenho que a transmitir de alguma maneira aos outros. E se calhar aí, afinal, já posso ter uma influência no território, porque estou a mostrar aos outros o que foi, ou o que aconteceu, ou como eu vejo a paisagem que está à minha frente. E isso aí sim, se calhar pode influenciar, ou os outros que são influenciados por. Agora, eu prefiro sempre pensar e ter zero pretensão e responsabilidade em fazer alguma coisa com a pintura, neste momento. Só pôr a tela à frente e desbundar e criar, estás a ver? Acho que é um bocado por aí. Hoje, amanhã não sei.